Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Quem não me conhece, eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora no canal, por favor, deixe o seu like, se inscreva neste canal, se inscreva para que sejamos grandes. É claro que estamos a crescer lentamente, mas é com a sua inscrição, é com a sua ajuda, é com sua partilha, é com seu like, é com seu comentário que nós vamos engrandecer e vamos evoluir aqui no canal. A pauta hoje é sobre a imigração. Hoje vamos falar sobre a imigração em Portugal, sabendo que Portugal nos últimos 3 anos tem vivido instabilidade política e isso afeta quer o processo da imigração, quer para aqueles que estão a se preparar para lá estar, quer até mesmo aqueles que já estão no processo da sua legalização. Bem, os setores mais afetados com a instabilidade política em Portugal são os setores da imobiliária, bem como o setor da imigração. Só para termos uma ideia, os arrendamentos em Portugal são mais caros que até mesmo chegam pessoas a cobrarem 800, 900, até mesmo 1.000 euros em uma casa. Alguns até chegam a exceder até 1.200 euros por uma casa ou até mesmo um apartamento, ou até um quarto no centro de Portugal. Bem, se nós formos a ver, o salário mínimo de Portugal são 870 euros. Esse salário, sobretudo numa zona em que estão a cobrar um arrendamento de 900, 800 euros, geralmente não compensa. Isso é uma bolha imobiliária que está a viver em Portugal. Uma outra pauta também que não podemos nos esquecer é sobre a imigração. Para termos uma ideia, a instabilidade política que se vigora hoje em Portugal não começou com António Costa, começou antes do governo do PS, Partido Socialista, que António Costa era então o primeiro-ministro. Instaurado um processo de crime contra mim. Obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Então o país entrou em novas eleições. Nestas novas eleições surgiram figuras muito proeminentes, figuras até mesmo que eram contrárias ao processo imigratório. Estamos a falar do André Ventura. André Ventura muitas vezes mostrou-se contrário às pautas mais flexíveis de imigração em Portugal. Chegou mesmo a afirmar que nós queremos imigrantes produtores e não imigrantes que sejam sustentados pelo governo português. A nossa imigração não tem nada a ver com a imigração que hoje está a chegar às portas de Portugal e eu vou-lhe dizer porquê. E o senhor devia aprender com os nossos imigrantes, porque vão para fora para trabalhar, mataram-se a trabalhar para permitir que este país fosse o que fosse. Não é como outros que vêm para aqui para viver à conta dos nossos subsídios e dos nossos salários. Essa é que é a verdade e é a verdade que custa ouvir a Portugal. Essa é que é a verdade da nossa imigração. A imigração de trabalho, a imigração de força e a imigração de fúria. É essa a nossa imigração e é essa que defenderemos. Portanto, teremos sempre os dois polos. Os que defendem os que vivem de subsídios e os que, como nós, defendem aqueles que querem defender quem trabalha e os nossos portugueses lá fora. Essa é a nossa dignidade, essa é a nossa força e é isso que defendemos. Muito obrigado. Isso soou mal para os imigrantes. Os imigrantes estavam céticos, estavam preocupados caso então o partido do André Ventura ganhasse as eleições. Felizmente, o André Ventura não ganhou as eleições e quem ganhou as eleições foi então o Luís Montenegro. Luís Montenegro, depois de ganhar as eleições, constituiu o governo e começou a fazer reformas no processo imigratório. Uma dessas reformas no processo migratório que Luís Montenegro e o seu governo fizeram foi então fazer a contratação de grandes quantidades de juízes e até mesmo advogados em imigração para facilitar os processos que estavam acumulados na AIMA. Na AIMA estavam acumulados muitos processos dos imigrantes. Esses imigrantes viam-se já muito tempo passando sem que os seus problemas eram
resolvido. Finalmente, com a contratação dos juízes e advogados de imigração, o processo começou a ser acelerado a partir de setembro, depois da tomada de posse do governo de Luís Montenegro. E uma das coisas também que Luís Montenegro veio a implementar foi a aprovação de muitas leis que pudessem regularizar quer o processo de entrada, quer o processo de saída no sentido imigratório. Luís Montenegro e seu governo também trouxeram melhorias na substituição da autorização de residência da CPLP, que era um simples papel que era recusado na União Europeia. Ou seja, todos aqueles imigrantes legalmente dentro de Portugal que tinham a autorização da CPLP, que era um simples papel sem fotografia, eram impedidos de circular aonde na União Europeia, sabendo que todos membros da União Europeia têm a livre circulação. Portanto, para aqueles que tinham a ARCPLP, não era priorizado. E o governo de Luís Montenegro veio corrigir isso, substituindo então a autorização de residência da CPLP, que era em simples papel, para cartão. Bom, como tudo não é rosa, o governo de Luís Montenegro fez apenas 1 ano e 1 dia, caiu em escândalos econômicos e, infelizmente, o governo caiu. Quem vota contra Chega, PS, PAN, Livre, PCP, Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS-PP, Iniciativa Liberal e Partido Social Democrata. A moção de confiança foi rejeitada. Será que haverá mudanças com a queda desse governo? Será que com a queda desse governo a AIMA ainda continua a funcionar em pleno? Essas são perguntas que muitos imigrantes, bem como aqueles que estão no processo para emigrar para Portugal, estão a se perguntar. E nós hoje aqui trouxemos várias respostas para essas perguntas. Dizer que a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migração e Asilo, que em Portugal continua a chamar os imigrantes, quer para a troca da CPLP para cartão, continua a funcionar na sua normalidade, os e-mails estão a ser enviados, os utentes, ou seja, os imigrantes estão a receber os e-mails, estão a ir com a documentação na AIMA e estão a regularizar esse processo que é da troca da autorização de residência da CPLP para o cartão normal. Tudo isso está a ser funcionado na sua normalidade, sem problemas nenhum. Uma outra pergunta também, e que carece a nossa resposta, é que a AIMA continua convocando todos aqueles que têm manifestação de interesse na AIMA. Dizer que também a AIMA continua a chamar todos aqueles que estão no regime de transição. Todos estes que estão no regime de transição estão a ser chamados de forma regular, sem questões, sem problemas nenhum. A AIMA também continua a receber novos processos daqueles que vão fazendo entrada, daqueles que já têm manifestação de interesses, daqueles que também já têm agendamento na AIMA para um dado dia. Todos esses estão a ser atendidos com normalidade. A AIMA também continua a receber, via tribunal, de processo de todos os advogados, todos os solicitadores, os seus processos continuam a tramitar em processos normais, em situações normais, não há alteração nenhuma. E queremos então que isso continue assim até que se realize as eleições, até que se conheça um novo governo, e aí então esperamos o que é que vai acontecer com o novo governo que vai tomar posse. Lembrando que cada governo é um governo, depois de se tomar posse um novo governo, aí sim podemos esperar transformações, mudanças no processo de imigração, quer para melhoria, quer mesmo às vezes para agravamento. De momento, a notícia é essa. Tudo está a ser funcionando, tudo está a funcionar como previsto e tudo está a funcionar como funcionava normalmente no processo vigente
do governo de Luís Montenegro. Todos aqueles que estão no processo de imigração para Portugal, vai aqui o nosso conselho. É bom que se vá com visto. Claro que lá não é mil maravilhas, lá a situação também está difícil, portanto, preparem-se bem. Preparação financeira chega a ser maior que preparação psicológica, chega a ser maior que preparação social. Portanto, preparem-se muito bem financeiramente. Lembrando que são 3 salários mínimos de Portugal que Portugal exige que você entre com este valor. Este valor tem de ser intacto, não tem que ser usado para tratar documentos, não tem que ser usado para comprar passagem de ir e voltar. Esse valor tem de estar na sua conta bancária para então ser autorizado a entrada livre naquele país. Mas aqui vai o nosso conselho. Não basta levar 3 salários mínimos. É bom que se leve mais. Quanto mais, melhor. Quanto mais preparado financeiramente estiveres, menor serão as dificuldades que poderás passar naquela terra. Bem-vindos, muito obrigado e até amanhã.